Bruna, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, são 10 horas e 17 minutos, a gente está vivendo um momento de muitas renegociações, a gente está vivendo um momento em que as pessoas têm a oportunidade de pagar as suas dívidas, de ter todos os seus compromissos ali da melhor maneira possível zerados, então limpar o nome e botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não é? Isso é o que todo mundo sempre sonha, ter tranquilidade para dormir numa boa. E a gente está vivendo agora um momento de mutirão para pagamento de dívidas em contas de água, luz, telefone. É o programa Renegocia, que está em curso também, está em ação e muita gente pode se beneficiar do Renegocia. Então, para a gente falar um pouquinho mais desse tema, nós vamos conversar agora com o Vitor Hugo do Amaral, que é coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor. Vitor Hugo, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia. Olá, bom dia. Uma satisfação e alegria minha aqui de poder conversar com vocês, né? Repercutir aí Brasil afora esse importante momento, essa importante ação da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, em um projeto grande de renegociação de dívidas a todos os consumidores e consumidoras brasileiros. Bom, acho que é importante a gente começar dizendo, não é, Vitor? Quais são as contas que podem ser zeradas, podem ser renegociadas? Quais são as dívidas que entram aí no pacote do Renegocia para quem está pensando em aderir ao plano? Bom, nós temos que entender que todas as dívidas de consumo, elas são passíveis de negociação no Renegocia, né? Isso envolve dívidas de caráter bancário e dívidas de caráter não bancário. Para aqueles que nos escutam, para quem nos assistem aqui, é importante dizer que o que está fora são dívidas tributárias, dívidas relacionadas à pensão alimentícia, dívidas de crédito rural, financiamento de casa própria e também vinculado às questões de garantia real, que tenha um bem como garantia, né? Então, excluindo esse universo mínimo de dívidas, todo o restante pode ser passível de negociação, né? E eu acho que é importante frisar aqui que envolve uma boa parcela da população brasileira, dívidas com concessionárias de energia elétrica, né, abastecimento de água, também entram nas negociações. O cartão de crédito também, Vitor, entra no Sim, Renegocia. sim, o cartão de crédito dentro das dívidas bancárias é passível de renegociação, né? Então, toda e qualquer dívida vinculada às instituições financeiras que não tenham esse caráter de financiamento de casa própria ou que não tenham um bem como garantia são passíveis de negociação. E, Vitor, quais que são os documentos que precisam ser reunidos por uma pessoa que hoje tem uma dívida, quer renegociar? Qual que é o processo? Acho importante a gente usar esse espaço aqui também para esclarecer como funciona, porque há dois programas hoje, né, em vigor, o Desenrola e o Renegocia, e é claro que há diversos golpistas também se aproveitando desse momento, fazendo aí alguns anúncios, entrando em contato com as pessoas. Então vamos deixar claro aqui como é que funciona, qual que é o trâmite para evitar que outras pessoas caiam em golpes. A participação no Renegocia ela é muito simplificada e ela tem esse propósito justamente para atender os consumidores num patamar maior, né? Numa diversidade de situação que envolve os consumidores. Hoje, quando nós falamos de consumidores endividados, nós podemos falar daquele trabalhador, mas nós podemos também falar do proprietário da empresa. Tá? E esse espaço de renegociação ele simplifica e ele tem um cuidado que para nós é essencial, que é ter os PROCONs ou os órgãos de defesa do consumidor de modo geral, fazendo o intermédio, né, fazendo a mediação dessa negociação. Então, hoje, o que um consumidor, o que uma consumidora precisa é simplesmente se dirigir até um órgão de defesa do consumidor, acompanhado da sua documentação pessoal, né, um documento que comprove ali o RG ou o CPF e documentação mínima da existência daquela dívida, documentação mínima que comprove aquela relação de consumo que gerou
um valor a ser renegociado, né? Boa parte, também acho que é importante dizer isso, boa parte dos consumidores não tem o contrato, mas se ele tiver informações mínimas, um boleto de pagamento, né, ou mesmo um boleto vencido, isso dá condições do PROCON localizar e encaminhar esse pedido de renegociação. Então, de forma muito simplificada, a documentação pessoal do consumidor e a documentação referente à dívida. É isso que ele precisa, né? Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho sobre valores, não é? Porque, é claro, isso é muito pessoal, individual, mas nessas negociações, esses descontos podem chegar a quantos por cento? Como é que o consumidor pode negociar isso com a instituição, com quem, para quem ele está devendo, não é? Como é que se consegue chegar a um bom termo ali? Qual o percentual que pode chegar ao desconto da dívida total? Como é que funciona isso? Falando diretamente com as dívidas vinculadas ao setor bancário, nós fizemos uma tratativa antes do lançamento do Renegocia com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, né? Pedindo que as instituições financeiras, nesse período do dia 24 de julho até 11 de agosto, ofertassem, então, um instrumento facilitador aos consumidores para que ampliasse a margem de negociação. Tá? E como eu falava anteriormente, toda e qualquer negociação do Renegocia, ela é feita via PROCON. Tá? Se não for via PROCON, minimamente ela é feita via plataforma online do consumidor.gov. E aí, pelo consumidor.gov, o consumidor envia o seu pedido de renegociação, tem uma mediação da própria Secretaria Nacional do Consumidor que tem o acesso a essa plataforma online, e aí a instituição financeira tem, a partir do momento que recebe essa notificação, ela passa então as condições, ela oferta as condições. Hoje nós não temos, né, até que é uma questão que a lei não nos autoriza, não determina que as instituições financeiras apresentem taxas reduzidas ou que apresentem um valor mínimo de cobrança, isso não tem uma determinação. Mas tem um fator motivador aqui, que é um apelo, que é um tempo, um período de renegociação, dívidas que por vezes estão perdidas, dívidas que fazem aqui um problema grande aos consumidores, e as instituições financeiras na outra banda, em outro lado, também buscam essa renegociação como forma de receber esses valores, né? Que para muitos casos são valores que vão ser cotados depois, inclusive como valores perdidos de recebimento. Então existe um momento e um espaço de renegociação, as taxas são reduzidas, se amplia a forma de pagamento e volto a frisar, com a intervenção, com a participação dos PROCONs, porque nós não podemos, a gente tem que entender e não podemos ter um raciocínio equivocado de que baixar a parcela do consumidor o beneficia. Nós temos que reduzir não só a parcela, mas reduzir o total da dívida. Um consumidor que tem 40 mil reais de financiamento e ele tem uma parcela de R$ 1.000 que ele não está conseguindo pagar, não é vantagem para esse consumidor. Ele tem uma parcela que passa a ser de R$ 250, mas a dívida final de 40 mil se transforma numa dívida de 80, de 100 mil reais. Tá? Então, esses pormenores, essas situações de endividamento, elas precisam ser pensadas prevenindo o superendividamento. Hoje, o grande objetivo do Multirão Renegocia, essa primeira edição, é trazer o consumidor e o fornecedor para um banco de negociação, para uma mesa de negociação, evitando que esse consumidor se torne um superendividado. Então, nós temos aqui um grande multirão de prevenção ao superendividamento, que é uma situação, inclusive, trazida recentemente, em 2021, na atualização do Código de Defesa do Consumidor, como um instrumento, como um mecanismo legal que trabalha a prevenção e o tratamento do consumidor superendividado. Né? Então, hoje nós estamos atuando nessa prevenção, seguindo a linha de países que têm economia saudável, que é cuidar, né, do consumidor diante do consumo de crédito.
A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Vitor Hugo do Amaral, que é coordenador geral de estudos e monitoramento de mercado da Secretaria Nacional do Consumidor, falando sobre o Renegocia, esse programa que começou ontem e vai até 11 de agosto para renegociar algumas dívidas. Vitor, tem diversas mensagens chegando no nosso WhatsApp, no WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Inclusive, eu vou compartilhar aqui o número com os nossos ouvintes. Continuem mandando mensagens que a gente vai fazer aqui uma rodada com o Vitor para que ninguém termine essa entrevista com dúvida. 11 999 048756. 11 999 048756. Tem umas aqui, Vitor, que eu acho que a resposta é não, mas vamos lá, vamos compartilhar perto do que você já nos explicou. Tem um ouvinte, o Omar, ele é motorista de aplicativo, ele perguntou se multas de carros ali, multas de trânsito entram no Renegocia. Não, né? Não, elas não estão, né? Entra na situação, nas exceções que eu mencionei anteriormente. Luiz Gama, de Alfenas, acompanhando a Rádio Bandeirantes. IPTU também pode ser pago com o Renegocia? Também não, né? Também não. Também não. E aí tem um outro aqui, o Isaac, perguntando se PVA. Também não. Então a gente já esclareceu aqui esses pontos, essas multas, infelizmente essas dívidas não podem ser utilizadas no programa. O Isaac pergunta o seguinte, ele fala, tem uma dívida trabalhista, o meu ex-patrão não me paga há mais de 5 anos. Essa dívida também pode ser incluída nessa negociação? Não, porque, como ele mesmo mencionou, né, é uma dívida trabalhista. Nós estamos falando aqui de dívidas de consumo, né? Então, é aquisição de bens ou a utilização de serviços que o consumidor tenha adquirido, tenha feito um crédito ou mesmo tenha comprado parcelado com o crédito da própria loja, do próprio varejo, ele não tenha pago, é isso que ele vai renegociar. Bom, continuem mandando dívidas aqui. Ao longo da entrevista, a gente tenta tirar todas na medida do possível. Vitor, esse programa começou ontem, né? Vai até agora, 11 de agosto. A expectativa é de que quantas pessoas sejam atendidas e, num volume de dívidas, quanto deve ser renegociado? Quanto que vocês esperam? Essa é a pergunta que os jornalistas mais têm feito, né? E eu acabo sempre brincando que tem que se apontar números, né? Tem que se chegar em gráficos e dados. Hoje nós não conseguimos, e eu respondi isso mais cedo também, seria extremamente temerário ou até prematuro da nossa parte mencionar números e quantidade de consumidores atendidos em um país da extensão do nosso. Né? Só para que vocês tenham uma ideia, nós temos mais de 900 PROCONs vinculados ao Renegocia. Mais de 900 PROCONs começaram a atender ontem. E nós temos uma demanda que é do consumidor se direcionando até os PROCONs. Porém, pedimos aos PROCONs um relatório prévio até no final de cada dia, que eles nos mandem no dia seguinte um relatório prévio. Nós vamos receber o relatório do dia de ontem, né? E no dia 20 de agosto, nós pretendemos, então, consolidar todas as informações e ter, de fato, um número de quantos foram os consumidores beneficiados, quantos foram os consumidores atendidos, qual o montante de dívida que foi renegociada, né? E a gente consegue, então, passar para vocês de forma mais exata. Agora, a gente pode avaliar, por exemplo, que no Brasil, segundo as instituições de economia, nós temos 77,9% da população economicamente ativa em situação de endividamento. Tá? E essas taxas, esse percentual, esse montante de pessoas, de consumidores, ele tem aumentado ao longo dos anos. Então, o momento de pensarmos a prevenção e o tratamento, ele já está, inclusive, atrasado. Então, ações que possam hoje cuidar desse consumidor vão permitir que a gente possa reduzir esse número e melhor. Né? Quando eu não te digo exatamente o número de consumidores que serão beneficiados, é porque talvez a gente não tenha, né? E talvez não. Certamente nós não temos nem o número exato de consumidores que precisam dessa renegociação. O multirão renegocia, ou renegocia de modo geral, ele tem vários objetivos, mas eu diria que um grande objetivo é também
permitir o levantamento de um diagnóstico, né? Permitir o levantamento de um perfil de consumidores que estão na situação de endividamento e que a gente possa também chegar aos números mais reais, mais concretos da situação no Brasil. Ô, Vitor, eu não sei se você tem esse dado, essa informação, mas o brasileiro, ele é mais inadimplente do que outros povos? Eu não sei se você tem esse levantamento em nível global, nível mundial, mas como é que o brasileiro está em relação ao mundo quanto ao endividamento? Você falou aí que 77,9% da população economicamente ativa está endividada. No mundo, você tem esse percentual também? O brasileiro é, sim, um dos consumidores mais inadimplentes atualmente do mundo. Tá? Mas a gente tem que jogar essa informação simplesmente, ela é também um pouco irresponsável se eu não explicasse ela. Tá? O Brasil é um dos países que tem uma taxa, é o país que tem a maior taxa de juro do mundo. Tá? Então, nós temos um sistema financeiro, nós temos um sistema de consumo de crédito que proporcionou aos consumidores um acesso muito facilitado. E o crédito, eu não quero aqui trazer um depoimento contrário ao crédito, o crédito é extremamente positivo, o crédito fomenta a economia. Porém, quando nós falamos de crédito, nós falávamos de crédito para aquisição da casa própria, falávamos de crédito para compra de veículos, falávamos de crédito para financiamento de estudo, né, uma graduação, uma pós-graduação. Mas quando nós temos uma ampla democratização do crédito, tem que se pensar em alguns aspectos. Um deles é a responsabilidade de quem concede crédito. Eu não posso ter uma instituição financeira que concede crédito a quem ela sabe que não vai pagar, porque aquela pessoa precisa ser avaliada, precisa ser reconhecido o potencial de endividamento daquele sujeito. Tá? Para que a gente não venha depois ter um consumidor super endividado e, inclusive, trazendo prejuízos ao seu mínimo existencial, à sua base de subsistência, em que esse sujeito não consegue arcar com moradia, com alimentação, com estudo, com questões básicas, porque ele está devendo vinculado a parcelas, as relações de consumo em caráteres diversos, né? Então, hoje, quando se pensa no consumidor brasileiro como um dos principais consumidores inadimplentes do mundo, temos que pensar em que cenário está esse consumidor também. Não é um consumidor que deixa de pagar porque ele age de má fé. É um consumidor de boa fé que, diante de uma circunstância da vida, que nós chamamos na doutrina do direito consumidor de acidente da vida, ele perdeu um emprego, ele teve algum familiar doente, divórcio, inclusive o nascimento de um filho não planejado. Então, são diversas as circunstâncias que são entendidas como acidente da vida que pode levar esse consumidor à ruína, né? À ruína econômica, e aí nós temos uma diversidade de circunstâncias a serem pensadas, inclusive o superendividamento como aspecto e pauta também de saúde pública, não só econômica. Vitor, tem alguns ouvintes aqui que demonstram algumas dúvidas, acho que também por conta do Desenrola, né? 2 programas que a gente fala que tem o mesmo objetivo, o mesmo fim ali de renegociar, mas funciona um pouquinho de uma forma diferente. E uma questão relacionada ao Desenrola é que essas dívidas, elas são contraídas até um tempo específico, né, que podem ser renegociadas quase todas ali até o fim de 2022, 31 de dezembro de 22. Então tem ouvinte perguntando se as dívidas do Renegocia são dívidas que podem ser dívidas agora, de 2023, ou se tem algum limite também de prazo. Não, o Renegocia ele não traz limite de valor de dívida, ele não traz data específica da dívida e não traz também renda de consumidor que esteja na situação de devedor. Né? Então ele tem um aspecto amplo de renegociação e não traz aí nenhuma circunstância limitadora. E agora, aí Vitor, só completando claro, isso, Bruna, quando a pessoa, o consumidor, entra com esse pedido de renegociação e ele recebe uma devolutiva
da empresa ali com quem ele está negociando, é possível uma renegociação ampla? Quer dizer, o consumidor recebe esse modelo que a empresa passou para ele pode fazer uma contraproposta. Essa negociação ela pode ser feita, que é proposta contra proposta, ou o modelo que a empresa apresenta já é o definitivo e acabou? Ele pode, como eu mencionei, né, é um espaço de ampla negociação. Então, eu tenho um consumidor ofertando uma proposta, e aqui é importante, esse consumidor não precisa nem estar inadimplente. Agora, se aquela parcela já tem atrapalhado, já tem sido um sufoco para o consumidor fazer o pagamento dela, se ele já tem já acende um sinal amarelo para ele, né, antes de chegar na situação aí mais crítica, ele pode fazer essa proposta de negociação, que vai vir a resposta do credor e pode ainda fazer uma contrapartida. E olha o que é importante, por que esse instrumento de renegociação ele está sendo fomentado agora? Nós tivemos em 2021 a aprovação da Lei 14.181. Ela atualizou o Código de Defesa do Consumidor, um projeto de lei que tramitou por quase uma década. E foi justamente num período da pandemia, onde o endividamento aumentou, que esse projeto foi aprovado. E esse projeto ele intensifica, ele fomenta essas renegociações de dívidas, fazendo que a gente tenha, então, incentivos para prevenir o superendividamento. Tá? Porque se esse consumidor renegocia nos espaços administrativos, por exemplo, os PROCONs, e essa negociação ela não é exitosa, hoje, por conta da atualização do Código de Defesa do Consumidor, ele pode entrar com uma ação judicial, que é a ação por superendividamento. E lá no Poder Judiciário, o juiz vai determinar, inclusive, que seja feito um plano de pagamento compulsório. Igual, dá para fazer uma analogia, igual nós tratamos a pessoa jurídica na recuperação judicial, que ela elenca os credores e tem todo um processo para que aquela empresa não feche. Nós temos, então, de 2021 em diante, a possibilidade de um instrumento muito parecido ao consumidor. O consumidor vai ao Poder Judiciário e diz: eu não consigo pagar as minhas contas. E ele apresenta um plano de pagamento. Esse plano de pagamento é deferido pelo juiz, e se as empresas, se os credores não aderirem ao plano de pagamento, o juiz determina um plano de pagamento compulsório. Vai ser essa forma de pagamento e é assim que o consumidor vai te pagar. Né? Então é importante para as empresas, para os credores, também se beneficiar desse período de renegociação, para que não chegue no Poder Judiciário e sejam eles vão ter que acabar acatando, né? Sejam aí submetidos a um plano de pagamento compulsório. A gente tem mensagens chegando aqui, Vitor, dos nossos ouvintes, mensagens de áudio. Vamos ouvir as dúvidas que chegaram por aqui. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Paulo Rogério, sou aqui da Praia Grande. Gostaria de saber se a dívida com o banco, eu fiz um empréstimo de um certo valor e eles estão me cobrando 84 de mil. Eu queria saber se entra na dívida, porque eu não estou conseguindo pagar. Se entra nessa situação aí de poder renegociar. Obrigado. Então, bom dia. Ele só não deixou claro para nós qual é o tipo de financiamento que ele tem, né? Então, pelo que se escuta aqui, ele pode sim renegociar, né? Ele fala de uma parcela que ele não está conseguindo pagar. Agora, só deixa o alerta também, né? Como não deixou claro qual é o financiamento, se entra aquelas questões vinculadas às exceções, né? Daí não está no renegocio. Mais uma. Bom dia a todos da rádio, aqui é Douglas Santo André. Falando sobre o Renegocia, eu tenho uns parcelamentos de um carro, são 5 ou 6 parcelamentos de um financiamento que eu fiz e está em atraso já há alguns meses já. E eu gostaria de estar quitando isso aí. E eu também tenho um consórcio que eu não estou conseguindo mais pagar. Ele está em 2.000 e poucos reais, só vem aumentando e eu preciso dar um jeito nisso aí. Tem como eu renegociar o valor para diminuir, para conseguir pagar direito? Um abraço. As duas situações são situações, então, de possibilidade de fazer a oferta
dessa negociação, né? Tem um consumidor relatando que não consegue pagar, que tem dificuldade no pagamento, ele pode procurar os seus credores e reorganizar, então, fazer a oferta de um reparcelamento. É exatamente o que você chegou a comentar, inclusive, né, Vitor, numa resposta aqui ao Caperiotti. Hoje a gente tem muita gente devendo no país e muita gente que quer pagar, né, que quer encontrar essa negociação, que quer ficar com o nome limpo, que quer tentar sair dessa e muitas vezes enxerga em programas como esse a alternativa, né, para conseguir renegociar. Mais uma dúvida chegando pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Rádio Bandeirantes, Carlos de São Paulo. Vou tirar uma dúvida. Pelo Serasa também está sendo feito essas negociações? Desenrola, essa outra que foi citada, pode ser feito pelo Serasa? Os descontos são os mesmos? No âmbito do Renegocia, ele vai poder fazer a proposta, se existe alguma dívida. Quando ele fala de Serasa, o Serasa acaba registrando o consumidor, tá? É o órgão de registro da dívida, mas tem um credor daquela dívida. E aí ele procurando o Procon vai fazer o contato com esse credor para que ele possa fazer a renegociação. E aí tem ouvinte mandando mensagem em texto, a gente já disse aqui, né, de algumas dívidas que ficam de fora do programa, mas se há expectativa, e aí umas 3, 4 mensagens aqui, Vitor, em relação à expectativa para a inclusão de financiamento imobiliário. E aí acho que a gente acaba pagando a conta hoje também da pandemia, né? Muita gente ou que já tinha esse financiamento, perdeu o emprego, comércio, enfim, por alguma dificuldade não conseguiu passar, ou conseguiu adquirir um imóvel durante a pandemia que num determinado momento estava ali com um preço atrativo, estava ali de certa forma interessante, mas hoje já não consegue mais dar conta de pagar essas prestações. Então, há muitas perguntas aqui se há expectativa para a inclusão de tudo que ficou de fora dessa lista em, de repente, um próximo programa. Na verdade, via Renegocia, nós teríamos que alterar a legislação, né? Porque a legislação que eu acabava de mencionar aqui, que trouxe atualização ao Código de Defesa do Consumidor em 2021, ela deixa expressamente fora essas dívidas citadas, né? Então, a exceção que o Renegocia apresenta é uma exceção legal, né? Então, via programa, nós não temos como alterar. Teria que ser uma iniciativa legislativa. 10h45. Acho que deu, né, Capri? Tiramos várias dúvidas aqui também dos nossos ouvintes. Ficou claro pra gente o programa. Tem algumas chegando aqui também. Então, essa entrevista com o Vitor vai ficar, inclusive, salva nos nossos perfis nas redes sociais para que você, ouvinte, acompanhe novamente e consiga tirar mais dúvidas. É isso aí. Eu quero agradecer ao Vitor Hugo do Amaral, que é o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor. Vitor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom trabalho aí e boa sequência aí no mutirão do Renegocia. Tomara que a gente consiga atender muita gente e baixar esse índice de inadimplência aqui no Brasil. Até a próxima, viu? Obrigada, Vitor. Obrigado aí pelo convite, me coloco à disposição, da mesma forma a Secretaria Nacional do Consumidor. E um recado final, né? Quando a gente fala sobre proteção do consumidor superendividado, ele é hoje o grande alicerce para pensar, inclusive, num fomento econômico, na economia, na retomada da economia do país. Porque o consumidor negativado, ele não compra. Consumidor que não compra, o produto sobra na prateleira. Se o produto sobra na prateleira, o comerciante não precisa comprar. E se o comerciante não precisa comprar, a indústria não precisa produzir. E se a indústria não precisa produzir, ela não precisa de tantos trabalhadores. Tá? Então, tem que inverter essa lógica e analisar o ciclo econômico a partir do consumidor também. Tá? Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos aí e a todas que nos acompanham, vocês de forma especial.